em herança maldita / herança bendita. Todo mundo sabe que herança maldita é um expediente que o PT usa desde que ganhou as eleições de 2002. Em 2016, quando foi criado o Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, a reação da esquerda foi ferrenhamente negativa. Na época em que Michel Temer assume a presidência do Brasil, a oposição chamou a iniciativa de privataria e acusou o governo de estar desesperado para entregar tudo ao setor privado. Hoje, de volta ao poder, a esquerda tem pouco a reclamar. Lula assume a presidência com 82 bilhões de reais em investimentos já contratados pelo governo Bolsonaro através do PPI. Esse é apenas um entre vários resultados positivos que a direita entrega de bandeja aos petistas, que, não satisfeitos, insistem em chamar o cenário de herança maldita. Vocês acham que essa narrativa de herança maldita, ela vai continuar por muito tempo? Ela é fixa? Não há possibilidade de que ela mude? E aquela secretaria da AGU contra a desinformação, por exemplo, será que ela vai desmentir o próprio governo sobre essa narrativa? Porque, de fato, isso é uma desinformação. A vingar a Procuradoria, que prejudica um programa social, que é o caso da PPI, seria uma desinformação falar isso. Como é que vão se safar dessa? Na maior cara de pau, Carol? Todo mundo usa do mesmo discurso, né, Pavinato? É mais fácil você, quando chega ali para governar, falar que é cenário de terra arrasada, porque qualquer coisinha que você fizer vai parecer muito grande mesmo. É natural, todo mundo usa do mesmo discurso, mais uma vez, populista. Mas tem que se notar que Lula pegou um Brasil bem diferente do que ele pegou do Fernando Henrique Cardoso, né? Primeiro que pegou um país, um mundo, na verdade, muito afetado pela pandemia da Covid-19. Todos os países sofreram muito, mas o Brasil até conseguiu controlar a sua inflação muito bem, obrigado. Então, ele já pegou um país com uma inflação bem controlada. O problema realmente que ele pegou foi uma taxa de juros relativamente alta, que deixa a nossa dívida pública muito alta também. Então, mas ele pegou um país realmente mais controlado, né? E o FHC também entregou um país para ele, aquela época das commodities em alta. Agora, com a guerra da Ucrânia, não vai ser tão fácil assim. A expectativa é que a indústria caia no mundo inteiro agora em 2023. Então, não vão ser anos iniciais fáceis para o Lula, né? Mas acho que ele vai controlando ali com o seu discurso populista, falando peguei muito mal, preciso tomar essas ações mais drásticas, e sempre falando contra a privatização, a favor do Estado grande, o Estado é o investidor, que a gente já sabe, disco quebrado, ele parece que não aprendeu. Não muda, né? E quando ele pegou do Fernando Henrique, tinha aquele cenário internacional maravilhoso, e ele ficou os 8 anos falando de herança maldita do FHC. A Dilma ainda continuou falando de herança maldita do FHC. E se tivesse continuado, até hoje, eles não pararam de falar de herança maldita. Qual é o prazo de duração de uma herança maldita? Exato. Até existem alguns casos que a gente tem essa herança maldita. Eu até fui... aqui, ó, polarização é uma herança maldita. Não é... o Congresso, a gente tem o pior Congresso da história, eleito com orçamento secreto e mais radical e mais dividido do que nunca. Isso é uma herança maldita. Mas a gente tem que reconhecer também que existem coisas positivas. Então, isso que aconteceu, esses 82 bilhões de reais, mostram o poder de você incluir a iniciativa privada, as privatizações. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, o governo Lula freando a privatização de 8 grandes empresas. Isso me preocupa bastante, e eu acredito que, se isso for para frente e essas empresas não forem privatizadas, aí o próximo que chegar lá em 2026, aí vai pegar uma herança maldita. Não vai mesmo. Mas eu acho ainda que a herança maldita da polarização começa com Lula em 2007. Você não concorda, Ricardo? Não tenho nenhuma dúvida. Porque tudo começa, né, com aquela música do Peninha, como uma brincadeira que vai crescendo, 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 crescendo. Não tenha nenhuma dúvida. Esse discurso de herança maldita, a gente já viu esse filme. Para mim, só faz parte de uma narrativa que o PT usa, que a esquerda usa, que usa bem, como já foi dito aqui pela Carol. Olha, eu estou pegando uma situação muito ruim aqui, então eu preciso fazer algumas coisas aqui para melhorar.
Outro ponto de vista que foi dito aqui pelo Orian, a questão da suspensão das privatizações, que já foi dito por integrantes do governo, inclusive empresas importantes, como já Correio, posso achar que essa suspensão é um cancelamento? Eu acho que sim. Eu acho que, olhando o viés do governo, sim. Eu acho que não tenha dúvida nenhuma que não vai haver essas privatizações que a gente estava esperando, pelo menos os estudos, a discussão com a sociedade, como eu acho que deveria ser. Privatizar o que tem que ser privatizado, algumas coisas eu acho que tem que ser preservadas, tem que ter o controle do Estado, na minha opinião. Outras podem ser privatizadas. Acho que esse governo já deu o alerta, não vai ter privatização e há um viés desse governo de demonizar a iniciativa privada. Sempre foi assim. Ele quer que o crescimento seja feito pelo governo, é o Estado gordo, pesado, que quem paga a conta é você, somos nós. Renato, outro dia eu contei aqui um pouco a fábula do escorpião, né? Eu gosto de comparar o governo petista com fábulas simples, porque todos conseguem entender. A do escorpião explica muito essa coisa de falar de um jeito e a própria natureza faz agir de outro. Mas essa questão da herança maldita nos traz outra fábula aqui, que é a do bode na sala. Resumindo muito para quem está em casa e quem não sabe, ou quem sabe o termo, mas não sabe a origem, é aquele homem que tinha uma situação muito ruim dentro de casa e procura um sábio perguntando como ele poderia melhorar. E esse sábio sugere, coloca um bode na sua sala. E ele o faz. E aquele bode começa ali a fazer suas necessidades, comer, o cheiro fica horrível, atrapalha a circulação. E depois de um tempo ele procura o sábio e fala, o que eu faço agora? Ninguém suporta mais esse bode na sala. O sábio fala, tire o bode da sala e limpe tudo, que sua família perceberá o quanto as coisas ficaram melhor. Ou seja, a herança maldita é o bode na sala. Você traz um discurso, uma situação que tudo está péssimo, está horrível, cria a expectativa que ninguém vai ter picanha, ninguém vai ter cerveja no final de semana, porque a situação não é como pensada, e de repente você cria uma coisa mínima para a sociedade e aquilo parece que foi uma grande política pública. Infelizmente, o PT usa as fábulas simples da história da humanidade para fazer as suas políticas públicas. E eu queria dizer aqui que justamente essa questão da PPI é uma das soluções de receita. Quando a gente fala que a gente só propõe aqui gastos para a sociedade e não traz dinheiro, é justamente por meio de privatizações que você consegue trazer dinheiro para o seu caixa, que não é quebrar limite de teto de gasto. É poder usar algo que o Estado não é o melhor a administrar ou buscar o melhor desempenho daquilo. Haja vista, por exemplo, o setor de telecomunicações. Se hoje a gente tem a telefonia como tem 5G como a gente tem, tudo isso é porque a gente privatizou isso da forma adequada para que evoluísse no país. E entender que mesmo, Ricardo, que o governo defenda que algumas coisas têm que ter controle do Estado, a gente pode privatizar e criar regras, agências reguladoras e uma série de outras coisas que mesmo você privatizando a administração, que pode ter mais eficiência, você consegue controlar ainda preços para que não sejam abusivos e que o Estado continue tendo uma participação mínima para que aquilo não se perca. Então, ser contra a privatização com o argumento de que o Estado não pode perder o controle de todo para o privado é uma falácia, porque existem mecanismos de controle mesmo depois da privatização.